O Ceará News começa nesta quinta-feira mais uma sabatina das eleições 2022, dessa vez recebendo os candidatos ao Senado Federal. Candidato do PT, Camilo Santana, seja bem-vindo aos estúdios do Ceará News. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Luciano, bom dia a todos que fazem o programa Ceará News. Para mim é um prazer participar desse momento onde tenho a oportunidade de conversar com a população cearense. Candidato, o senhor nasceu no Crato, na região do Cariri, forte pela religiosidade. Como é que a fé tem lhe ajudado nessa vida política como um todo, principalmente depois de tudo que o senhor enfrentou como governador, teve pandemia e agora como candidato com maior aceitação popular de acordo com as pesquisas rumo ao Senado Federal? Olha, Luciana, para mim a fé está presente em todos os momentos, no meu coração, e eu sou uma pessoa que agradeço a Deus, rezo todos os dias, quando acordo, quando vou dormir, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela família, que para mim é a coisa mais importante. E agradeço a Deus pela oportunidade que o povo cearense também me deram de governar o Ceará, de poder ter contribuído com o meu estado. Portanto, para mim, a fé faz parte todos os dias da minha vida de acreditar que é possível construir um mundo melhor, mas sempre tendo Deus no coração e, como sempre, aquele superior que nos orienta. Por isso, então, nós vamos começar a nossa sequência de perguntas direto da região do Cariri. Da redação do Jornal do Cariri, o jornalista Robson Roque faz a primeira pergunta. Bom dia, candidato. Camilo, o senhor foi reeleito com uma votação expressiva aqui no Cariri e segue favorito para a vaga ao Senado. Existe algo que o senhor gostaria de ter feito pelo Cariri enquanto governador e por algum motivo não o fez? Nós fazemos esse questionamento no sentido de compreender as propostas que o senhor tem para desenvolver na região em um eventual cargo de senador. Candidato. Bom, primeiro, a gente sempre quer fazer mais como governante, né? Mas, repito, eu procurei, o Ceará foi o estado, não só na região do Cariri, mas foi o estado que mais fez investimento público nos últimos 7 anos do Brasil, né? Então, isso me permitiu construir rodovias, duplicar, por exemplo, a rodovia que liga Barbalha a Missão Velha, e está duplicando agora a Missão Velha até a BR-116, ter feito aquela rodovia que era um sonho da região, que liga Missão Velha diretamente a Juazeiro, ali no aeroporto. Enfim, várias rodovias, construir escolas, construir creches, construir areninhas, fazer o maior e mais moderno estádio de futebol do interior do Brasil, lá o Romeirão, investir em equipamentos importantes para gerar oportunidade de emprego no turismo, como foi o teleférico do Padre Cícero, a estátua do Santuário, lá em Barbalha do Santo Antônio, toda a estruturação e o acesso à Nossa Senhora de Fátima no Crato, a Menina Benigna está sendo feita, que vai ser a nossa primeira beata cearense, né, já autorizada pelo Vaticano. Enfim, então, e me permite uma boa gestão. O estado do Ceará hoje é o estado reconhecido nacionalmente pelo seu equilíbrio fiscal, pela sua capacidade de investimento, né, pela qualidade da educação, pelos investimentos que fez em saúde, pelos investimentos que fez em segurança pública. E, inclusive, o Cariri ganhou o primeiro mais moderno e maior, talvez, centro cultural do interior do Brasil, lá no município do Crato. Então, claro que sempre quer fazer mais, mas diante de todos os desafios que nós passamos no governo, mas conseguimos fazer com que o Ceará hoje seja um estado que mais investiu no Brasil, e isso me permitiu fazer tantas ações importantes, principalmente para a população que mais precisa da região do Cariri. Candidato, enquanto nós vamos veicular as perguntas dos correspondentes, alguns questionamentos rápidos sobre, caso o senhor chegue ao Senado, qual a sua opinião? Como, por exemplo, reforma tributária. Olha, Luciano, para mim é fundamental, esse tema ele é recorrente, toda vez que assume um novo presidente, um novo Congresso, volta esse tema. Nós vivemos num dos países mais desiguais do planeta, né? E só para a população entender, há uma injustiça tributária muito forte no Brasil. A tributação que hoje prevalece no país é a tributação sobre o consumo. O mesmo imposto que um trabalhador assalariado vai lá numa padaria e compra um pãozinho francês, o mesmo imposto que ele paga é o mesmo imposto que o milionário
o homem mais rico do Brasil, vai numa padaria e compra o povo, é o mesmo imposto. Isso não é justo. A tributação, a justiça tributária mostra que a tributação ela não pode ser só em cima do consumo. Ela tem que ser em cima da renda e em cima do patrimônio, né? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Então, essa reforma tributária que eu venho defendendo enquanto governador e quero defender enquanto senador, esse debate sincero, franco, que precisa ser feito nesse país. Há uma concentração de renda, Luciano, muito forte nesse país. Então a reforma tributária ela já deveria ter sido feita no Brasil há muito tempo. Eu quero, como senador da República, levar a experiência que eu tive como governador desse estado para fazer, inclusive, vários debates importantes no Senado Federal, inclusive esse da questão tributária, que é fundamental para reduzir a desigualdade e dar justiça tributária também fiscal entre as regiões do Brasil. Há uma injustiça também tributária muito forte entre estados e regiões como o Nordeste, diferente do Sudeste. Então eu quero e acho fundamental, é prioritário esse tema para mim como senador, caso o Ceará me dê a oportunidade de representar o povo cearense no Senado Federal. Quero levar fortemente esse tema ao debate e a profundas reformas necessárias nesse país. Vamos à região norte do estado, direto de Sobral. Nosso correspondente Wilson Gomes faz pergunta ao candidato Camilo Santana. Candidato Camilo Santana, a região metropolitana de Sobral é muito carente no transporte intermunicipal. O senhor tem algum projeto para incentivar a exploração desse tipo de serviço? Candidato. Olha, realmente uma demanda que é a primeira vez que chega essa demanda a mim e claro, já deixei de ser governador do estado, mas vou tratar essa questão com a governadora Isolda, atual governadora do estado do Ceará, e o que eu puder fazer. Nós fizemos aí, ainda na época do governador Cid, a linha do VLT, do metrô aí de Sobral, mas a medida que eu tomei importante à época como governador foi o passe livre para pessoas com deficiência intermunicipal, tanto para as pessoas com deficiência como para acompanhantes. E acho fundamental, da mesma forma que nós temos hoje uma política importante na região metropolitana de Fortaleza, hoje temos o passe livre, aliás, temos o bilhete único municipal, intermunicipal que nós criamos, onde reduz o preço da passagem, e agora o candidato Elmano, que é o meu candidato a governador do Ceará, ele agora está defendendo, a proposta dele é dar um passo seguinte, é avançar, que é garantir o passe livre na região metropolitana de Fortaleza, ou seja, a pessoa que sai de Caucaia e vem para Fortaleza, que sai de Maranguape, na ida e na volta, como já é uma experiência exitosa dentro do município de Caucaia, o passe livre. Então, eu considero fundamental, porque o trabalhador usa o transporte público para ir trabalhar, para voltar, para ir para a escola, para ir visitar a família. Então, é fundamental garantir o transporte público de qualidade à população cearense. Então, levo aqui essa sugestão e, como senador, que eu puder colaborar e contribuir para os municípios, como fizemos o consórcio de aterro sanitário dos municípios da região norte, como fizemos também um consórcio na área de saúde, né? A gente pode trabalhar e o que eu puder colaborar, agradeço a sua participação. Candidato Camilo Santana, já agora voltando mais uma vez a propostas no Senado Federal, qual a sua opinião sobre piso salarial de categorias, agora principalmente relacionado a enfermeiros, que é o grande debate, e outras categorias? Olha, Luciano, foi o PT que criou o piso nacional dos professores no Brasil, na época do presidente Lula. Depois foi parlamentar do PT que defendeu e iniciou o processo do piso dos enfermeiros aqui para o país. E pode ficar certo, pelos profissionais, pela qualidade dos profissionais, pelos serviços que eles prestam todos os dias ao povo cearense, ao povo brasileiro, podem ficar certo que eu serei um senador para defender o piso nacional da área da enfermagem, como também, como governador, na época da minha campanha em 2014, Luciano, eu me comprometi em implementar o piso nacional para os agentes de saúde, né? E fiz logo no primeiro dia do meu governo, 1º de janeiro de 2015, passou a valer o piso nacional dos agentes de saúde. Todo ano, porque havia uma correção a nível nacional, nós corrigimos aqui um compromisso que eu quero assumir como senador, caso eleito pelo povo cearense, de defender o piso nacional, que já foi aprovado, mas tem uma ação no STF, mas nós vamos lutar para garantir que esse piso seja implementado para os nossos enfermeiros, para a área de enfermagem aqui no Ceará e em todo o Brasil. Vamos até Aracati, litoral leste do Ceará. Valdeir Luviana tem pergunta ao candidato Camilo Santana. Olá, Camilo Santana, muito bom dia. Enquanto candidato a senador pelo estado do Ceará,
O que podemos esperar do seu trabalho no Senado no tocante ao turismo na região do Litoral Leste, em especial nas praias de Canoa Quebrada, Quixaba, Majorlândia, Lagoa do Mato, Retirinho, essa região que é tão visitada pelos turistas em época de alta estação? Bom, primeiro agradecer a participação, mandar um abraço a toda a população da região leste do Ceará. E o que eu quero poder colaborar, primeiro ajudando se Deus quiser, o povo cearense dessa oportunidade de eleger o nosso candidato, o candidato do Lula, o candidato do Camilo ao governo do Ceará, o Elmano, ajudar o Elmano a continuar todo um trabalho nessa área, de estímulo nessa área que a gente tem feito, que fizemos ao longo do meu governo. A primeira coisa que nós fizemos foi criar um hub aéreo internacional aqui no Ceará. Nós passamos, Luciano, na época, de 8 voos para 48 voos internacionais por semana, diretos. A pandemia, claro, causou um prejuízo enorme a todo esse setor do mundo inteiro, mas estamos retomando. Agora retomamos os voos para Miami, para Orlando, já tínhamos retornado para Paris, para Lisboa. Isso significa trazer mais turistas diretamente para o Ceará e para o Nordeste brasileiro. Apresentar, vender o destino do Ceará, que é o que a gente faz de promover o estado do Ceará lá fora. E criar infraestrutura. Lembre-se, no meu governo eu dupliquei de Beberibe até Aracati a CE 040, toda duplicada, foi mais de 60 quilômetros. Estamos investindo em saneamento básico, investir em Aracati, em acesso às praias, estradas, implantação na área da segurança, implantação do raio, infraestrutura lá de água e esgotamento sanitário em Canoa Quebrada. Então, o meu compromisso, porque é uma grande vocação, o aeroporto de Aracati, que não tinha voos, e hoje tem voo da Azul, que leva passageiros diretamente à região leste do Ceará. Os investimentos que a gente tem feito ali também em Capuí, em todo o litoral. Então, essa é uma grande vocação que o Ceará tem. O turismo gera muito emprego e oportunidade para as pessoas. Então, o que eu puder colaborar como senador da República para trazer recursos, angariar projetos importantes, investimentos, para ajudar ao futuro governador, se o povo cearense permitir que seja o Elmano, eu vou ajudar muito o Elmano. E eu tenho dito, Luciano, que a gente tem uma oportunidade histórica nessas eleições, porque eu não tive a oportunidade de ter um presidente parceiro que me ajudasse ao longo do período que eu fui governador do estado do Ceará. Imagine vocês, cearenses, a gente ter um presidente, um governador e um senador que possa estar unidos, juntos, trabalhando pelo povo do Ceará e pelos cearenses. E isso nós vamos poder fortalecer ainda mais as ações e os investimentos para o povo do estado do Ceará. Candidato Camilo Santana, como é que o senhor vem acompanhando esse debate agora na campanha relacionado principalmente a governador Isolda Sela, que tem sido alvo de ataques nos últimos dias, principalmente por conta do candidato do PT, Roberto Cláudio, recentemente agora sobre assuntos relacionados à liberação de recursos para os municípios cearenses? Olha, é lamentável. Inclusive eu prestei minha solidariedade à governadora Isolda Sela, que é uma mulher seríssima. O Ceará, Luciano, é o estado campeão em transparência nos últimos anos, nota 10 do Brasil. Então eu lamento até porque o candidato conhece, foi aliado, elogiou até pouco tempo, dizia que inclusive que eu era o melhor governador do país, as parcerias que nós fizemos importantes, ele mesmo sabe as parcerias importantes que nós fizemos na cidade de Fortaleza. Vou dar um exemplo a você, fortalezense, que utiliza o JF2, para a construção do JF2 foi um recurso do Estado. Para manter parte do JF2, mais de 70 milhões de reais o governo do Ceará repassa à Prefeitura de Fortaleza para manter o JF2. Parcerias com Areninhas, parceria na área da habitação, parceria na área da saúde, parceria na área da educação, enfim. Então é lamentável, não sei se por desespero, não sei por qual motivo, atacar uma mulher. Já não bastasse ter tirado o partido dele, ter tirado o direito dela ter ido para uma reeleição, que tinha direito, era governadora do partido, agora querer atacar a honra ou querer atacar a lisura de um governo bem avaliado, um governo que é transparente, reconhecido pelos órgãos de controle da União. Portanto, eu lamento, porque eu acredito que a política precisa ser feita em cima de ideias, com seriedade, com responsabilidade, com a verdade. Mas é lamentável a forma como o candidato tem tratado a atual governador Isolda Sela. Nós vamos agora até a região de Crateús, onde também teve uma grande repercussão nas últimas 24 horas. Vamos à pergunta do nosso repórter Douglas Lima. Candidato Camilo, bom dia. O finalzinho do seu primeiro mandato e praticamente todo o seu segundo mandato, houve que uma relação muito harmoniosa e produtiva
administrativamente entre a sua gestão e a gestão do prefeito Marcelo Machado aqui em Crateús. Recentemente, o senhor, em uma live, chegou a dizer não entendeu por que o prefeito Marcelo não vota no seu candidato ao governo, no caso é o Mano Freitas. O prefeito Marcelo, por sua vez, ontem, concedeu uma entrevista para a nossa reportagem e disse que vota no senhor como candidato ao Senado, mas não vota no seu candidato ao governo, mas não entende por que exatamente esta sua declaração. Candidato Camilo. Bom, olha, a minha relação sempre foi respeitosa com todos os 184 municípios, independente do prefeito ser de partido A, de partido B. Eu criei políticas públicas, Luciano, independente do município, do prefeito, do partido. Mas Areninhas, todos os municípios recebem. Programa Mais Infância, todos os municípios recebem. Programa Sinalística, que são pavimentação asfáltica e melhoria de sinalização no trânsito, todos os municípios recebem. Programa do Vale Gás, todos os municípios recebem. Programa Agente Jovem Ambiental, todos os municípios recebem. Programa de Carteira Popular, todos os municípios recebem. Enfim, o que eu lamentei, que eu procurei, relatei naquela live, é que eu esperava pelo menos, porque para mim na política é o respeito às pessoas. Eu procurei várias vezes conversar com o prefeito, ele tomou uma decisão sem nem me informar, soube pela imprensa, e eu queria pelo menos a oportunidade de conversar e saber os motivos, porque o povo de Crateús e a região, claro que cada um pode optar por qualquer um candidato, mas a parceria que existia entre o governo, entre a minha pessoa e o prefeito Marcelo de Crateús, eu esperava o mínimo de respeito e consideração em me atender. Até o meu telefonema mais não atendia mais. Então é esse tipo de coisas que eu não considero que seja respeitoso na política. Então, claro que o prefeito tem a opção de votar em quem ele quiser, mas eu lamento profundamente os motivos, e até porque ele não respondeu os motivos, por que não votar no candidato de um governador que fez tanto pela região, que trabalhou tanto em parceria com ele, e que é ele que eu considero que esteja mais preparado para continuar o trabalho, é ele que vai ter a oportunidade de ter o meu apoio, a minha ajuda, o apoio do presidente Lula, quando é humano, se o povo cearense der a oportunidade de ser governador. Então, não quis criar polêmica alguma, e vou conversar diretamente com a população de Crateús e da região, mostrando tudo que o Estado fez, os avanços que aquela região teve, criei uma faculdade de medicina, está sendo construído lá um campus da universidade, levei para lá o IML, levei para lá o raio, levei para lá a escola profissionalizante, enfim, vários investimentos importantes, sonhos daquela região, a ladeira dos Tucuns, várias obras importantes, que foram feitas, importantes, e tenho o maior respeito ao prefeito Marcelo, repito, minhas questões não são pessoais, mas é aquilo que eu acredito. E o mínimo que eu esperava do prefeito era consideração, era respeito em dialogar, em conversar comigo, em atender meu telefonema, de estar presente numa reunião comigo, justificar os motivos que ele não votaria no meu candidato a governador, que até então ele ainda não disse ao povo de Crateús qual o motivo de não votar no candidato Elmano, no candidato do governador Camilo Santana. Candidato Camilo Santana, temos 2 minutos para encerrar nossa entrevista. Por que Elmano de Freitas é o seu nome para governador do Ceará? Bom, Luciano, primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade de dizer ao povo cearense que eu sou muito grato pela confiança que sempre depositaram na minha pessoa ao longo desses anos que fui governador desse estado. Procurei dedicar toda a minha energia, mesmo enfrentando tantos desafios, seca, crise econômica, crise política, motim, pandemia. E o Ceará hoje é um estado reconhecido nacionalmente. O Ceará hoje tem a melhor educação pública do Brasil, criou uma rede de saúde pública que interiorizou os serviços, construímos hospitais, UPAs, policlínicas, CELS, comprei 4 hospitais na pandemia, mas precisamos avançar. O Ceará tem um desafio enorme, como o Brasil inteiro, na área da segurança pública, mas eu desafio um estado que investiu tanto em segurança pública, contratamos 20 mil profissionais de segurança, promovi mais de 27 mil homens, implantei 67 bases do raio no interior. Quem passar aqui em frente à base aérea vai ver 86 mil metros quadrados, o maior e mais moderno centro integrado de inteligência e segurança pública do país. E acho que o Ceará não pode parar, o Ceará não pode retroceder, o Ceará precisa continuar avançando. E o Elmano foi deputado estadual ao longo do período em que eu fui governador, foi o líder do meu partido, do PT, na Assembleia, conhece todos os projetos e programas que eu criei, que eu implantei ao longo do meu governo. É uma pessoa que tem uma característica que eu considero fundamental: simplicidade, humildade, capacidade de diálogo, de agregação,
de sentir no coração os anseios da população, porque isso para mim é muito importante, está antenado com a população. Então não tenho dúvida que o Elmano é o mais preparado, é a pessoa em que eu confio, o meu candidato para continuar o trabalho que nós fizemos, eu e a Isolda, ao longo desse período no estado do Ceará. E queria pedir o voto à população, a confiança do povo cearense e fazer uma reflexão. Mais uma vez, eu não tive a oportunidade de ter um presidente da República ao meu lado para ajudar ao meu estado e ao meu governo. Ao contrário. Imagine agora a oportunidade, Luciano, que o cearense tem, né, de ter um presidente da República, que é o meu candidato, que é o Lula, o governador, que é o Elmano, e ter um senador, Camilo. Essa união de forças, quem vai ganhar com isso é o povo do Ceará. Não é o Elmano, não é o Camilo, não é o Lula. É o povo do estado do Ceará. Portanto, eu queria pedir que quem vota em Lula, votasse em Elmano. Quem vota em Camilo, votasse em Elmano. Quem vota em Elmano, votasse em Camilo. Quem vota em Lula, votasse em Camilo. Então, é essa união de forças, que eu não tenho dúvida, que vai fazer com que o Ceará possa melhorar a qualidade de vida do seu povo. Então, as pessoas que confiam em mim, as pessoas que conhecem o meu trabalho, é importante. Até porque, Luciano, quase metade da população do Ceará ainda não sabe que o Elmano é o meu candidato e é o candidato do Lula. Então é importante que as pessoas saibam que o candidato do Camilo, o candidato do Lula, chama-se Elmano, e não tenho dúvida, jamais apresentaria e jamais pediria ao povo do Ceará um voto para o Elmano se eu não confiasse nele e se eu não soubesse que a capacidade dele tem de continuar o meu trabalho e o trabalho da governadora Isolda Sela. Então agradeço aqui, Luciano, a oportunidade, a cumprimentar aqui o Natan, o Matheus, né, o Benones. Exatamente. Benones Lessa. E agradecer a oportunidade e deixar um abraço fraterno a todos os ouvintes de todas as regiões do estado do Ceará. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Conversamos com Camilo Santana, candidato do PT ao Senado Federal. Segunda-feira, dia 12, teremos Camila Cardoso e dia 13, Érica Amorim.